Sejam bem-vindos ao Bruna Cozinha. Vamos cozinhar juntos? Nessa segunda temporada do Bruna Cozinha, eu escolhi algumas mulheres inspiradoras pra mim. E hoje eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai somar na vida de vocês. A gente vai fazer uma sobremesa super gostosa da infância dela e vamos conversar com Camila Vieira. Oi, gente. Prazer em ser recebida por você aqui. O prazer é meu ter você aqui com a gente no Bruna Cozinha. Vamos falar primeiro da nossa sobremesa? O que você escolheu pra gente fazer aqui hoje? Eu já começo me humilhando na frente das pessoas ou depois. Eu vou contar pra ela que eu recebi o convite e eu disse, sério que eu vou cozinhar? Porque eu faço muitas coisas na minha vida, mas cozinhar é uma área que eu digo que eu sempre deleguei. E eu fui intencional, porque eu podia ter pegado uma coisa qualquer, mais simples de fazer, mas eu quis trazer algo que pudesse de alguma forma dar um gancho pra gente trazer verdade aqui. E eu lembrei de uma receita, é uma receita de família. Todas as gerações, eu lembro que a minha bisavó era viva quando todo mundo cantava parabéns pra ela debaixo, ao redor dessa sobremesa. Até hoje é briga na família. Na hora que bota sobremesa na mesa, vem todos os primos, todos os tios, todo mundo bota uma tigelinha dizendo assim, eu quero um pedaço dessa sobremesa. Mas não era sobre isso só, né? Era sobre eu não ter nenhuma habilidade na cozinha. Mas vai dar tudo certo. Como que a gente chama essa sobremesa? Bolo? Eu sempre chamei de bolo de sorvete. Bolo de sorvete? Um bolo de sorvete. Pra colocar aqui nos comentários, deixar fixados os ingredientes, a quantidade, o modo de preparo, porque a gente vai conversar enquanto a gente vai fazer e dar uma perdida aqui no assunto. A gente começa com o leite condensado. Leite condensado. Uma lata de leite condensado. Uma lata de leite condensado. Vamos colocar 3 gemas, uma colher de chá de baunilha e uma lata de leite. Uma lata? A lata do leite condensado. Você mede na lata do... na lata do entendi. Leite condensado. Vou colocar a primeira gema, porque a gente já dissolve e aí fica mais fácil. Vou colocar aqui a colher de baunilha pra te ajudar e o leite. E aí vamos ligar o fogo pra gente começar. E eu queria que a gente começasse do começo, assim, como que começou essa sua transformação, que hoje você vai muito na contramão do mundo, né? Na contramão do mundo. Assim, eu andava muito tempo na contramão do mundo e eu era guiada pelo meu orgulho, tipo, tava todo mundo fazendo bagunça na escola, eu queria ser a quietinha. Tava todo mundo saindo, bebendo, eu queria ser a que não tocava a bebida, eu nunca bebi na vida, né? Só que não era porque eu era muito boa, não. É porque eu só queria ser elogiada, validada. E aí, quando eu tinha 12 anos de idade, aconteceu uma situação onde estava toda a família reunida e eu cheguei toda inocente, correndo, mãe, deixa eu mudar de escola, deixa eu estudar com as minhas primas e tal. E ela olha na frente da família inteira, no almoço do domingo, e diz assim, eu atravessar a cidade inteira para uma vagabunda estudar? Por que vagabunda? Porque dos 11 para os 12 anos, se eu estava com 13, eu tinha dado muito trabalho para estudar. Eu entrei na adolescência, eu tirou dentro de mim uma versão que não tinha nada a ver comigo. Mas tinha um pouco a ver com o contexto que estava acontecendo na minha casa. Briga, confusão, sim, né? Ela infeliz. Meu tio me tirou daquela situação constrangedora, olhou pra mim e disse, filha, se você voltar a ser a aluna que você sempre foi, eu compro sua briga e eu atravesso a cidade e levo você a estudar onde você quiser. E eu lembro que eu olhei nos olhos dele e disse, tio, a partir de hoje, ninguém nunca mais vai criticar o meu desempenho. Então eu passei a vida inteira tentando mostrar que eu tinha valor, porque eu acreditei que eu não tinha valor. E essa foi a minha história. Até 2017, uma mulher que sempre gerou muito resultado profissional, como empresária, como executiva antes de ser empresária. Sempre cuidei do corpo, sempre cuidei da saúde, sempre cuidei dos filhos, sempre cuidei do sogro, sempre cuidei do mundo todo, sempre busquei atender expectativa. E teve uma virada de chave assim? Teve uma virada, um pedido de divórcio. Um pedido de divórcio. Esse é o meu testemunho. Eu adoraria ter outro, gente, mas tudo começou de um pedido de divórcio que parecia o fim. Como pode pedir o divórcio pra uma mulher que... Perfeita. Você achava incrível, tava tudo certo. E foi exatamente essa minha narrativa, Bruna. Meu marido um dia chega pra mim numa sexta-feira à noite, depois de um evento da nossa empresa, ele senta e diz assim, preciso conversar com você. Aí tinha uma obra de arte assim na nossa sala. Ele olhava e dizia assim, você tá vendo essa obra de arte? Essa obra de arte é você. Você como mãe é irrepreensível, você como mãe, nora dos meus pais é melhor do que eu como filho, você é uma filha incrível, você como sócia, eu não sei como vai ser a empresa sem você, mas eu não aguento mais, porque tem 10%, ele pegou um quadro, ele riscou assim, tem 10% dessa mulher que me machuca tanto,
que me fere tanto, que me faz me sentir um homem tão desonrado, desrespeitado, que me desautoriza, uma mulher que é tão independente, que é tão autossuficiente, onde eu me sinto um homem completamente desonrado do seu lado e eu não consigo mais conviver com esses 10%. Então eu tô abrindo mão do meu amor e de tudo que eu admiro em você, porque eu não consigo conviver com essa mulher que me machuca. E a minha reação foi essa, tá? Eu disse assim, gente, que loucura é essa? Porque eu era completamente cega, né? Eu não enxergava nada do que ele dizia em mim. Nada. E eu chorei a noite inteira. E eu disse assim, não, eu preciso sair de casa porque eu não quero que ninguém me veja chorando. E eu peguei o carro e fui dirigir. E aí caiu a primeira ficha. Bruna, eu não tinha pra onde ir. Eu comecei a gritar com Deus dentro do carro. Eu começava a dizer assim, Deus, como pode meu casamento acabar? Eu dizia assim, que mulher é essa que ele tá vendo em mim que eu não sei quem? Senhor, eu não sou essa mulher. Eu não sou. As minhas narrativas e a minha busca por mostrar o meu valor dos 12 até nessa época eu já tinha 40 anos, me cegaram. Eu disse, Senhor, vai lá, fala com ele. Espírito Santo, vai lá, convence ele que ele pirou. E aí nesse momento eu recebo uma ligação, um amigo me convida pra uma vigília à noite. E aí eu disse, pronto, lugar perfeito. Um lugar escuro, ninguém vai me ver de cara inchada de chorar. Naquele momento o André Vitor, que também é um profeta de Deus, me chama, me tira da roda de pessoas, nós já éramos pessoas conhecidas. E ele diz assim, Camilinha, o Senhor manda te dizer que hoje, quando você gritava com ele naquele carro, ele te ouviu. E ele manda dizer que você vai viver uma jornada, que vai doer muito, mas que você permaneça porque tem propósito e você não vai estar sozinho. E aí, 24 horas depois, eu fui buscar ajuda. Eu fui sentar como aluna, porque os conteúdos do meu marido, os treinamentos do meu marido salvavam a vida de todo mundo, mas eu era orgulhosa demais, eu nunca tinha sentado como aluna. E aí eu fui buscar ajuda. Dentro da nossa metodologia, viajei o Brasil inteiro, fui buscar uma coach do nosso time e eu fiz uma pergunta pra ela e essa pergunta mudou a minha história. Eu olhei pra ela e disse assim, me ajuda a descobrir que mulher é essa que eu não tô vendo. E aí, são 9 anos de uma grande descoberta e gerou a vida que eu tenho vivido hoje, que aí às vezes eu nem entendo e não preciso entender, só confio. Então você já tinha seus filhos quando isso aconteceu? Os 3 filhos. Mas até uma certa idade, então você pensa que você poderia ter sido uma mãe diferente pra eles? Porque essa transformação foi depois. Eu sempre busquei ser uma excelente mãe. Tanto que ele dizia, na hora do pedido de divórcio, ele dizia assim, você como mãe eu não tenho o que dizer. Ah, tá. Não era esse o ponto. Não, a queixa era a esposa. Sim. Só que é óbvio que na minha jornada eu vi que eu poderia ter sido melhor tudo. Né? Porque eu descobri que a gente pode fazer muitas coisas certas pelo propósito errado. Eu acho que a gente já tá quase no ponto aqui de brigadeiro, ó, gente, ó, soltando no fundo, ó. É, eu acho que dá pra gente fazer a etapa da batedeira, enquanto a gente deixa... Ele vai esfriar? Vai esfriar agora. Tá. Então aqui colocamos as claras, foram as 3 gemas ali, agora as 3 claras e vamos ligar. Deixa eu ver como tá, pra gente também não passar do ponto. É ótimo. Então, ponto certo. Aqui, ó, pra vocês verem. Vira e não cai. Vira. E aí, posso misturar Pode aqui enquanto misturar. você conta? Então vai. Bom, vou contar a história da Júlia. Olha, coisa forte. Ah. Mães, se preparem, tá? Estou caminhando no shopping, no Outlet, nos Estados Unidos. Eu, o Paulo e a Júlia. E ela tá no carro e disse, mãe, deixa eu te contar uma coisa. Olha a ficha que caiu pra mim. Eu te amo. Você é a minha melhor companhia. Ela já foi preparando meu coração. Eu disse, ai meu Deus, o coração acelerou, né? Eu disse, filha, o que foi? Aí ela disse, mãe, sabe por que eu descobri por que eu falo rápido? Eu disse, por quê, filha? Porque a vida inteira, quando eu cheguei pra te contar alguma coisa, você dizia assim, filha, vai direto ao ponto, porque eu tô com pressa. Ai, que dor. Que dor. Eu fiquei assim parada e eu disse assim, fala mais, filha. Ela, mãe, não sofre. Ela me deu um abraço, não sofre, mas eu já resolvi. Eu disse, não. Eu passei alguns dias processando, morri de pedir perdão. Mas essa era a minha versão antiga, né? A verdade é o seguinte, essa é a minha versão antiga, mas eu entendo hoje que se eu não vigiar, eu vou pra esse lugar. Eu sou muito acelerada. Sim. E você fala muito de identidade, de propósito. Falar, assim, é bonito, mas como que a gente fala, nossa, tá, e agora eu vou identificar meu propósito? Como que é esse exercício pra quem tá perdido? Não, a primeira coisa que eu preciso dizer é que propósito a gente não vai no mercado e compra. Propósito a gente não encontra isso. Nossa, eu tô vendo a Bruna com um programa no YouTube muito bacana. Vou botar a cozinha da Camila. Esse é o propósito dela, não é o meu. Na minha concepção de propósito a gente encontra quando a gente se encontra. Eu brinco, falo muito com as minhas mentoradas que a gente não... Eu adoraria ter um comprimidinho. Ele vai lá, comprimido contra o orgulho. Toma, mata teu orgulho. Comprimido contra a vitimização. Comprimido para resgatar a tua identidade. Não tem. E o que é que a vida me mostrou? É que é uma jornada. E é todo dia. Do jeito que para você ter músculo, você vai ter que puxar ferro todo dia.
Do jeito que pra você ter saúde, você vai ter que comer certo todo dia, vai ter que dormir certo todo dia, vai ter que suplementar, vai ter que conectar seus hormônios. Do jeito que pra você ter intimidade com Deus, você vai ter que dedicar tempo e atenção. Então, nosso poder tá naquilo que a gente dedica tempo e atenção. E só se resgata a identidade quando a gente dedica tempo e atenção numa jornada pra se conectar com a identidade. Eu sei que você vai me perguntar como, né? Eu digo que a minha identidade, nesses 9 anos depois do pedido de divórcio, ela foi curada e restaurada com um caminho emocional, imaginando uma estrada. Eu trilhei 2 caminhos na mesma intensidade. Na mesma intensidade, eu busquei a Deus de uma forma que eu nunca tinha buscado. Eu trouxe consciência sobre os meus pecados, sobre os meus erros. Eu confessei cada pecado, eu me arrependi, eu me humilhei. Eu botei luz em tudo que estava encoberto. Eu aprendi a perguntar qual era a motivação do meu coração. Quem eu queria agradar, se eu queria agradar a homem, eu era Deus. Então eu vivi uma jornada constante, que é o que virou a minha mentoria hoje. E o que é que eu entrego para essas mulheres? Eu entrego a minha jornada. A gente fala de tudo, eu entrego as ferramentas, não, ferramenta mesmo, concreta. Eu entrego ciência, espiritualidade e as ferramentas que mudaram o meu caráter, que mudaram a minha vida. E isso, a coisa mais linda são os testemunhos. Então existe uma jornada, uma estrada de cura emocional, onde eu vou restaurar aquilo que foi quebrado ao longo da minha vida, e uma estrada de busca espiritual, onde eu aprendi a ouvir de Deus quem Ele diz que eu sou. E aí, essa jornada de busca espiritual e busca emocional gritou um propósito na minha frente. Eu fui sendo conduzida sem nem perceber. Você vai sendo levada, assim. É isso. E amém. Então, o caminho para você que entende que não entendeu ainda qual é o teu propósito, se conecta com Deus e cura dos feridas emocionais. Que vai gritar assim na tua frente aquilo que Deus te criou para ser nessa terra. Porque todo mundo tem um propósito. Então, arrumamos aqui. Aquele creme que a gente fez no comecinho já gelou um pouco. Vamos misturar na Clara em Neve com o creme de leite que tá aqui, enquanto a Camila vai preparando a nossa calda. A calda é difícil, tá? Muito difícil, né? Sério? É difícil? Eu nunca sei o ponto da calda. É na hora que começar a borbulhar, dá certo? Porque ela vai pra geladeira. Um pouco borbulha, o outro ainda não tá, tem que mexer. Tá, deixa eu mexer. Certo. Quando eu fazia pudim, eu gostava de fazer pudim, a calda era o principal. Demais, né? Eu já liguei, tá? Então vamos esperar. Que conta pra gente como acabou, né? A história que você tava contando. Do Paulo? Isso, a do Paulo. Vocês estão juntos, vocês falam. Como que acabou? Continuamos casadíssimos. Como acabou? Bem. Não houve divórcio. Celebra, vencemos. E Camila, como assim não houve divórcio? Eu digo que ele foi me dando tempo. Porque não era o desejo do coração dele, né? Só que era um grito desesperado de um homem que não aguentava mais ter uma mulher que fazia um monte de coisa errada, que era insubmissa, que era desrespeitosa, que, enfim, era um checklist de erros e de falhas. E ele, o que acontece? Eu fui salva pelo aniversário de 15 anos da Júlia. Porque quando ele me pediu o divórcio, faltavam 10 meses para a festa de 15 anos da Júlia. E ele disse assim, não vou fazer isso com a minha filha. Então, nós vamos usar esses 10 meses para ver como é que vai ficar a empresa, como é que vão ficar os bens, porque nós começamos os dois, não tínhamos nada, e tudo que nós temos foi feito pelos dois, né? Sim. E aí, esses 10 meses que esperava os 15 anos da Júlia, ele me viu na minha buscando a Deus de uma forma que eu tinha buscado. Estando dentro da jornada, fazendo os treinamentos, indo pro método CIS, lendo um livro, fazendo sessão de coach semanal. E nesse tempo, né, nessa jornada aí de transformação, muitas pessoas olhavam para mim e diziam assim, quando eu comecei a contar a história do testemunho, diziam assim, Camila, quanto tempo durou essa espada na cabeça? As pessoas pensam que ele desistiu rápido da ideia do divórcio, né? Mas não. Eu me mantive com essa espada na cabeça o tempo que Deus precisou de mim de joelhos, tá? Eu acho que já tá bom. Eu também acho. Ai, meu Deus. Amiga, eu acho que... Tá quente, tá muito quente, cuidado. Você não quer a colher pra ajudar a tirar? Aí, me ajuda a tirar, por favor, com a colher, que ela já vai endurecer. E a gente, agora que nosso creme já tá geladinho, a gente pode misturar ele aqui, né? E colocar. Tá lindo, tá? Olha isso. E agora, é forno? Geladeira? Freezer. Geladeira. Freezer. Quando tiver virado sorvete, você põe no banho-maria pra esfriar a calda e aí a gente vai virar. Então, vamos lá. Ai, ai, ai. Eu tô com bastante medo, porque ele tá um pouquinho mole. Deixa eu te ajudar. Certo. 1, 2, 3 e... O barulhinho deu. Ploft. Vai, vamos ver o que aconteceu, essa é a verdade. Meu Deus, deu errado!
sabe falar. o que aconteceu? O que aconteceu? Exatamente aquilo. Por não ter sido juntado, aqui pior que- endureceu e essa aqui ficou... Mas esse aqui deve estar bom, tá? A gente vai ter que comer assim, É porque galera. não tem como leite condensado. Putz. Ei, vai ser a receita que vai fazer maior sucesso aqui, Ó, sabia? ó. É aquele sucesso das pessoas É de verdade sopa. que erram. Virou sopa. Mas Vocês tudo erram aí bem. também? Ainda bem que vocês aprenderam aqui, ó. Ainda bem que vocês aprenderam muito hoje sobre outros assuntos, porque a nossa receita. Mas eu acho que tá gostosa, tá? Não tenho dúvida. Faltou tempo de geladeira, gente. Faltou tempo de Mas geladeira, mas esse aqui não acontece. congelou. É, mas ó, aqui ó, onde eu vou cortar, ó. É porque Ele é tá só durinho. o negócio, É. entendeu? E Nossa, aí, pior vamos que lá. tá bom, tá? Tenho certeza. Não tem como tá ruim. Tá perfeito. Surreal. Meu Surreal, tá? Deus, é que ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar, mas tá surreal. Obrigada, tá? Tem um Ai, presente pra você. Sério? Simbólico, não, só pra Ah. agradecer a sua vinda no Bruna Que linda. Cozinha. Eu sei que você tem uma Obrigada. agenda cheia. Frente, peraí. Tem docinho, tem Uau, xícara, tem livro de que receita, só linda. pra você lembrar. Amei, tá? Obrigada, tá? Foi um prazer. Te Obrigada. abençoe muito. Obrigada, Amei, obrigada, nossa. obrigada. Espero que Beijo. vocês tenham gostado e Amei. até o próximo Bruna